Bem, galera, me pediram para falar um pouco sobre educação, sobre o que eu penso sobre isso. Educação, para mim, em primeiro lugar, é uma coisa muito séria. E ela passa por três partes muito importantes que nós não podemos esquecer. A primeira passa pelo aluno, interessado ou não, que dentro de um processo de educação, muitas vezes inclusivo ou não inclusivo, vai se interessar ou não se interessar, dependendo da escola, do professor e dele mesmo e principalmente do acompanhamento da família. Então, de um lado nós temos uma ponta que é o aluno interessado ou não, que vai se interessar ao longo do processo. No caso, falando da escolarização. Do outro lado nós temos a família, interessada ou não, mas que vai ser convidada e vai se incluir dentro desse processo de ensino e aprendizagem, porque a escola não poupará esforços para que isso aconteça. Logo, essa família ausente, desinteressada do processo do ensino e aprendizagem do aluno, passará a aprimorar-se, a tomar posse dessa situação e acompanhar a vida escolar do filho. Seja indo à escola, seja olhando o caderno, seja acompanhando o cotidiano, seja questionando as próprias questões que o aluno teoricamente tem copiado lá no caderno, enfim, participando efetivamente do processo de ensino e aprendizagem. Terceiro, o professor. O professor interessado ou não. Por que eu digo isso sendo um professor? Porque dentro do processo que tem ocorrido da educação, penso eu, e vejo isso no meu dia a dia, que os professores estão cansados, desmotivados. Mesmo assim, há alguns batalhadores que tentam ainda dar o seu sangue. Estão ali, vamos dizer assim, batalhando e acreditando que educar é possível. Mas essas três pontas, representadas de um lado da família, do outro lado o aluno interessado ou não, ou o professor interessado ou não, eu não diria apenas o professor aí representando as salas de aula, mas existe aí a escola envolvida pelos gestores, pelo coordenador pedagógico, pela direção, pelo vice-diretor, diretora ou professores e inclusive todos os educadores que estão ali nesse meio. Entre eles, até o próprio faxineiro. Então, todas essas pessoas mergulhadas nesse universo da educação escolar, ou da escolarização, são chaves importantes para que a educação, de fato, ocorra. Faltando uma dessas três pontas, na minha visão pequena, penso que não existirá educação. Portanto, assim, pensando, quero eu aqui pedir aos pais que têm nos acompanhado que possam batalhar para que a educação possa acontecer. Mas existe um outro ponto muito importante, a educação do ponto de vista de casa, da família. A desmotivação do professor. O professor chega encantado, envolve o aluno na sala de aula, mas o aluno não quer se envolver, não tem o interesse e a família, por sua vez, também já vai abandonando. Principalmente na medida em que o aluno começa a crescer. E é incrível isso. Na medida em que ele vai se despontando para o ensino médio, chega o momento do aborto, ou então do deixa pra lá, que ele agora sabe se virar. E aí, queridos pais, eu diria que é um momento complicadíssimo, porque nesse momento é que o aluno mais precisa do acompanhamento, ao contrário do que se pensa, na minha visão. Na medida em que o aluno cresce, ele também precisa. Claro que de uma maneira muito mais calma, muito mais tranquila, mas não pode deixar de mão. Porque eu costumo dizer, uma frase um pouco pesada, o pai e a mãe que não acompanham seu filho na escola, cedo ou tarde poderá acompanhar numa prisão. Se for uma prisão de grade, de muro, um bom advogado tira. Mas se for uma prisão das drogas, gravidez na adolescência, a falta de conhecimento diante de um mercado competitivo que é o nosso, esse tipo de prisão, só o indivíduo sai. Portanto, é imprescindível a participação efetiva da família no processo do ensino-aprendizagem, valorizando os professores que são, na verdade, batalhadores, que ao decorrer dos anos vão se sentindo diminutos, vão se sentindo pequeninos. Porque, de um lado, muitas vezes ele prepara uma aula, chega na sala de aula, tem 40
alunos para dar aula e apenas 2 ou 3 que conseguem desestimular aquele professor ou aquela professora com um comportamento inadequado e ele não consegue lecionar aquilo que havia preparado. Aí começa um grande problema na educação. O conteúdo não é atingido. Aquilo que era necessário não é atingido 100%, porque os bons alunos, aqueles que estão preocupados na aprendizagem, acabam sendo furtados do tempo daquele professor e não tem a aula adequada que deveria ter. Por um outro lado, isso ocorre também, não querendo passar a sardinha, também no caso de professores. Porque nós podemos circular nas escolas públicas do estado de São Paulo nas sextas-feiras à noite e verificar o quórum de alunos, ou quarta-feira, dia de jogo. Verificaremos lá o desinteresse dos alunos, muito claramente dito. Emenda de feriado, mesma situação. Bom, dirá alguns, mas o professor disse que não vai fazer chamada. A professora disse que a professora disse, mas olha, onde está a família desse processo? Ela também acredita que é assim que tem que ser, e assim fica. E a grande realidade é que você é o maior prejudicado. Porque no fundo, você está deixando de ter a oportunidade. O professor que dá aulas numa sexta-feira e tem apenas no seu conteúdo 2 dias para dar aula. Ele só dá um. E aí como esse aluno vai conseguir atingir o mínimo necessário? Acabam se tornando soldados de chumbo dentro de um sistema podre e tem dificuldade de caminhar. Portanto, eu diria que a educação é uma coisa muito séria, que precisa de ser repensada em todos os aspectos, tanto do professor, quanto do aluno, quanto do pai, quanto da mãe, enfim, é necessário que essas partes se juntem de maneira adequada, buscando valorizar a aprendizagem, valorizar os profissionais da educação que batalham incansavelmente com um salário diminuto, sem muito valor, sem condições de usar uma sala de informática, sem condições de usar recursos muitas vezes, porque o Estado não oferece condições. Infelizmente não oferece, mas é o que tem para hoje. A gente tem que continuar batalhando, não tem que desistir, seguir adiante e não perder o foco. É possível encontrarmos, em conjunto com o aluno interessado, com os pais interessados, com a escola interessada, com os diretores, coordenadores e professores interessados, a possibilidade do caminho que vai levar a uma educação de qualidade. Acredito muito nisso. Uma boa sorte a todos vocês. Obrigado por me ouvirem. Professor Jeremias, com muito prazer.